Muitas vezes a gente, quando enfrenta algum problema na nossa vida, alguma adversidade, a nossa primeira reação, a nossa primeira intenção, o nosso primeiro pensamento é exatamente o mesmo que essa família. Vou sair daqui, vou sair desse lugar, vou sair dessa situação, vou sair desse problema. Olha o que aconteceu. A Bíblia conta que houve uma fome. Quando a Bíblia fala de fome, gente, ela não está falando de fome no sentido da gente sentir fome. Eu estou com fome agora porque não jantei ainda. Não. A Bíblia está falando de uma crise financeira que afetou o país inteiro, ou afetou muitos países. Então a Bíblia está dizendo que houve uma época de crise. Ficou sem chuva, ficou sem água, ficou sem comida, ficou sem animais, e aí começou a fome. E a gente não está falando de fome de um dia, fome de uma semana, a gente não está falando de crise de um mês, a gente está falando de anos. Então você já imagina como que a coisa vai se apertando, vai se complicando. A Bíblia diz que na época, nesse tempo aqui de Ruth, esse livro vai contar a história de uma mulher chamada Ruth. Na época aqui, houve uma grande crise financeira, de modo que afetou o país inteiro, a cidade inteira, e uma família de um homem chamado Elimeleque decide sair de onde eles estão, decide sair da cidade de Judá para ir para um outro país chamado Moabe, para tentar sobreviver nesse outro país. Eles vão passar 10 anos lá. Porém, nesses 10 anos, dá tudo, eu não vou dizer tudo errado, mas muita coisa dá errado e sai ao contrário do que eles tinham planejado. Eles foram para lá para sobreviver. E o que aconteceu lá? Morreu o marido, morreu 2 filhos. Só fica a mãe com as 2 noras. A intenção era sobreviver, então eles acabaram morrendo em terra estrangeira. Não deu certo. E no final das contas, a situação lá não estava boa. Por quê? Porque anos depois, eles ouviram falar que a cidade de Belém de Judá, de onde eles saíram, Deus visitou a cidade. Agora a cidade tem comida de novo. Agora a cidade tem dinheiro de novo. Agora a cidade tem chuva de novo. Ou seja, acabou a crise, tudo voltou ao normal. Irmãos, e pensa bem, para a notícia chegar em outro país, numa época que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha jornal, é porque a coisa realmente foi tão grande que a notícia correu muito. Para a notícia chegar em outro país é porque realmente foi uma notícia muito grande. E a notícia que chegou é: Deus visitou o seu povo. Ou seja, foi algo milagroso, foi algo muito grande. Não foi uma prosperidade normal, foi algo sobrenatural. Foi Deus que fez o milagre. Essa notícia chegou lá no outro país onde eles estão. A ponto que elas decidem, então, voltar para a terra de onde elas saíram. Olha o que eu quero refletir com você aqui, irmãos. Quantas vezes, por causa de algum problema, alguma situação, a gente diz assim: eu vou sair da onde eu estou, eu vou sair do lugar que eu estou, eu vou sair da casa que eu estou, do casamento que eu estou, do trabalho que eu estou, da igreja que eu estou, do bairro que eu estou, eu vou me mudar para outro lugar. Eles fizeram exatamente isso. Pensamento normal de qualquer ser humano. Está com um problema aqui, larga tudo fora e vamos embora, vamos sair daqui. Está com problema, está difícil, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Foi exatamente isso. Mas não adiantou nada. Por quê? Porque além de morrer lá, além de perder a família lá, tiveram que voltar. Para sobreviver, tiveram que voltar para o lugar de onde eles saíram. E eu te pergunto, adiantou alguma coisa? Não. Foi só sofrimento, foi pior do que ficar onde estava, só perdeu tempo, só gastou dinheiro, só derramou lágrima. E eu preciso que você entenda isso, irmãos, que na nossa vida não é muito diferente às vezes. Você vai entender que eu não estou falando que a gente não tem que mudar nunca, mas na maioria das vezes a gente está mudando de um lugar para o outro por causa de crise, por causa de problema, e aí a gente troca 6 por meia dúzia, chega lá, o problema é pior, às vezes é dobrado, e no final a gente tem que se humilhar e voltar do lugar que a gente saiu. Porque além de todo o sofrimento, ela volta e volta humilhada. Ela reconhece e diz assim: ó, eu saí cheia e voltei vazia. O Senhor me fez amarga. E ela ainda muda o nome e diz: não me chame mais de Noemi, porque aquela mulher que saiu daqui um dia não existe mais. Por fim das contas, irmão, essa mulher sofreu tanto que ela volta e volta humilhada. E tem muita gente pagando o preço justamente por causa disso. Sabe de uma coisa? Eu vou acabar com esse casamento, vou acabar com esse relacionamento.
A igreja está difícil, está ruim, vou sair daqui, vou para outra igreja. O meu trabalho, eu não suporto mais o meu patrão, eu vou para outro. Vai para onde? Me diz um patrão bom que não vai te dar dor de cabeça. Me diz um trabalho que não vai te dar aborrecimento. Me diz um casamento que não tenha problema. Me diz uma família que não tenha problema. Porque até a família de Jesus tinha. Jesus era santo, mas a família era problemática. Aí a gente vai mudar para onde? No final da história, a pessoa não para em emprego nenhum, não para em casa nenhuma, não para em bairro nenhum, não para em igreja nenhuma, não para em lugar nenhum, nada está certo. Aí ela vai chegar ao extremo de falar assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou desistir da vida, eu vou me matar. Por quê? Porque eu já tentei de tudo. Esse é o problema, não tentou de tudo. Só está fugindo de problema, fugindo de tribulação, fugindo de crise. Irmãos, o primeiro erro aqui que eu vejo nessa família é isso. Eles não souberam lidar com crise. E se você não aprender a vivenciar a crise, lutar na crise, a enfrentar crise, eu te pergunto, que tipo de ser humano e que tipo de cristão você acha que você vai ser? Eu não conheço nenhuma história de alguém que foi grande, e não precisa ser só cristão não, tá? Eu não conheço nenhuma história de alguém que foi abençoado por Deus, de alguém que foi próspero, de alguém que tem a vida boa, de alguém que tenha se tornado referência e que não tenha vencido crise. Não conheço, gente, não conheço ninguém que hoje esteja num patamar elevado e que olha para trás e fala assim, a minha vida é um mar de rosa. Não tem, gente. A gente acha que se não tivesse o problema financeiro, nossa vida seria boa. Se meu marido não fosse chato, se a minha esposa não fosse perturbada, eu seria, mas não ia ser não, gente. Porque tem gente aí com dinheiro, com família boa, depressivo, se matando. Ou você aprende a lidar com a crise, ou nenhum lugar do mundo vai ser bom para você. E deixa eu te falar uma coisa. A crise, na maioria das vezes, ela vem com um propósito. Na maioria das vezes, a crise vem com um propósito. Às vezes, a crise veio porque você criou ela. Mas, às vezes, a crise veio para te tratar e para te mudar. Eu já contei aqui 500 vezes, irmãos, uma das piores ou maiores provações que eu passei dentro do ministério, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Deus está te permitindo isso para te tratar, porque a minha pergunta para Deus era, por que eu estou passando por isso se eu não mereço? E Deus usou uma pessoa para dizer, Deus está permitindo isso para te tratar. Você não errou, mas tem que mudar. Você não errou, mas tem que melhorar. Você não errou, mas tem coisa que você não está enxergando. Se Deus não tirou a crise, não mudou a crise, é porque Ele tem que mudar alguma coisa em você. Só que todo problema que tem, a gente muda, sai, não quero mais. Casa está ruim, vou mudar. Casamento está ruim, vou trocar. Igreja está ruim, vou trocar. Aí Deus não consegue te tratar em lugar nenhum, porque todo lugar você está fugindo. Ou você fica onde Deus te colocou e deixa Deus tratar você, ou você nunca vai ficar satisfeito em lugar nenhum. Se a gente não aprender a entender que crise, irmãos, também Deus também está na crise, que Deus também não é Deus só de vitória, não, Deus também é Deus de crise. Deus não é Deus de exaltação só, não, Deus também está na humilhação, gente. Deus também está na porta fechada, Deus também está na amizade que se desfez, Deus também está na perseguição, Deus também está na crise. Mas quando vem a crise, não, vou sair, eu vou parar, e você nunca vai chegar em lugar nenhum. Tem um outro problema aqui, irmãos, porque vem a crise. Você viu algum momento aqui, a gente leu, eles orando? A Bíblia diz que eles pegaram as coisas e saíram. Esse aqui é o erro de muita gente também. Eu vou fazer, mas você parou algum momento para perguntar para Deus se você deveria fazer? Não, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo, como dizia sua mãe, como dizia minha mãe. Deus tem uma direção personalizada para cada um de nós aqui. Tem coisa que Deus falou para mim que você não tem que fazer. E vice-versa, tem coisa que é para você fazer e que não tem a ver comigo. Deus tem direção personalizada para a vida de cada um aqui. A pergunta é, você orou antes de tomar essa decisão ou você está agindo pelo sentimento? Porque eles agiram pelo desespero. Gente, não tem comida, não tem dinheiro, vamos sair daqui, vamos. E essas decisões vai tomando no desespero, na tristeza, na raiva, na ansiedade, geralmente vai levar a gente para um lugar longe do que Deus quer.
Eles não oraram, gente. E olha, aprende, já falamos isso aqui, volta e meia a gente fala isso. Geralmente, oração e sentimento vão andar na contramão. Geralmente, irmãos, Deus vai tratar com você na razão, não na emoção. Quem gosta de manipular sentimentos é Satanás. Por isso que a gente vive falando aqui, tô triste, vai assim mesmo, ora assim mesmo, faz o que tem que fazer triste, tô feliz, faz o que tem que fazer feliz. Ignora o sentimento, porque quem gosta de manipular sentimento é Satanás. Deus não trabalha com sentimento na grande maioria das vezes. Aí a pergunta é, orou? Porque não orou? Não, mas eu vou sair porque eu acho que é a decisão certa. Você acha, mas você não vê o futuro. Você acha, mas você não sabe o que está por trás das pessoas com quem você está se envolvendo. Você acha, mas você não sabe o dia de amanhã, e Deus sabe. E quando você ora e se submete à vontade de Deus, é como se você estivesse acessando, é como se você estivesse dizendo para o Deus que criou o universo, que sabe o passado, o presente e o futuro, e dizendo assim, amanhã vai dar certo se eu for para tal lugar, daqui a um mês eu ainda vou estar feliz, porque, gente, Deus não quer você pulando daqui para lá, hoje um dia bom, outro dia ruim, não, Deus vai te estabelecer e vai te honrar definitivamente. Quando você ora, você está consultando a Deus pelo teu futuro, para não ficar batendo cabeça. Mas aí a gente vai na empolgação, ou vai na tristeza, ou vai na raiva, aí olha que coisa, no começo parece mil maravilhas. Não, mas eu estou no lugar certo, estou feliz. E quem disse que felicidade é o termômetro que Deus usa para alguma coisa? Quer ver um negócio? Eles moravam em Belém. Belém era uma cidade consagrada a Deus. Belém era uma cidade abençoada por Deus. Belém significava casa do pão, casa de Deus, casa da palavra, casa do alimento. Era de Deus. Belém era de Deus. Saíram de Belém e foram para uma cidade chamada Moabe. Só para você entender o que era Moabe, Moabe começou por causa de uma relação entre Ló e as suas filhas. As filhas deram bebida para o pai, quando o pai ficou bêbado, elas deitaram, dormiram e engravidaram do próprio pai. Moabe começa assim. Quando começa assim, aí eu te pergunto, se começou assim, aonde você acha que vai parar? Irmãos, Moabe era terra de prostituições, Moabe era terra de pecado, Moabe era uma cidade que Deus tinha nojo, a Bíblia vai falar contra Moabe diversas vezes, porque era uma cidade totalmente pecaminosa. Eles saem da casa de Deus para ir para um lugar sujo e pecaminoso. No começo está tudo bom, mas Deus não usa termômetro da felicidade. Pode parecer muito bom no começo, mas se Deus não está, no final vai dar. Não, mas eu estou feliz, eu entrei aqui nesse relacionamento, nesse trabalho, nesse lugar, estou muito feliz, saí da igreja ali, fui para outro lugar, não sei o quê, estou feliz agora. Está agora. Realmente, agora você está. Porque você sabe que o diabo, geralmente, no começo, ele vem trazendo a parte boa, para depois ele mostrar as garrinhas dele, para depois você descobrir aonde você foi se enfiar. E tudo isso poderia ter sido evitado com a oração. Tudo isso poderia ter sido evitado quando você colocar o joelho no chão, deixar de lado um pouquinho o seu sentimento e perguntar, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu lembrei agora de uma vez que eu conversei com uma jovem, veio perguntar, se falar, eu vou namorar com fulano, eu e fulano queremos que você abençoar. E naquela época, eu falava sem pensar, eu falava certo, mas eu não devia falar. E eu falava do jeito que vinha. Perguntou, respondi. E eu falei assim, não vou orar porque não é de Deus. Simples, não vou orar porque não é de Deus. Quer namorar, namora. Eu não oro. A minha resposta foi grossa, objetiva, e a pessoa não gostou. E aí deu um rebuliço, etc. Mas, passado alguns meses, a pessoa resolveu fazer o quê? Lembrou que era crente. Que a gente às vezes esquece. Lembrou que era crente. O que ela resolveu fazer? Vou orar. Né? Não orei ainda. Meses depois, eu vou orar. E ela disse que quando dobrou o joelho e foi falar com Deus, Senhor, está me dando muita dor de cabeça. Esse relacionamento é do Senhor. O que eu tenho que fazer? Ela ouviu uma voz. Tanto que ela veio me pedir perdão chorando nesse dia. Viu uma voz dizendo assim, não é de Deus. Quando ela ouviu a voz, ela lembrou do que eu tinha falado meses antes, me procurou chorando, pedindo perdão. Poderia ter sido evitado algumas lágrimas se tivesse orado no começo. Só que para você orar, gente, você tem que colocar o teu sentimento do lado.
Não dá para você orar e dizer assim: Deus, eu quero isso, faz aquilo na minha vida. O problema é que muitas vezes a gente ora de caso pensado: Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu estou passando por isso, eu quero que o Senhor me ajude nisso, eu quero que o Senhor me abençoe, mas está orando de caso pensado. Você não está pedindo direção de Deus, você está dizendo para Deus o que você vai fazer e quer que Ele abençoe. Jesus estava sofrendo a agonia de morte. Ele disse: eu estou agoniado até a morte. Sobe no monte para orar e ele diz: Senhor, eu estou sofrendo, se for possível, passa de mim essa dor, passa de mim esse cálice. Mas ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, aprende uma coisa: você quer a direção de Deus para a tua vida, sim ou não? Deus, muitas vezes, e eu digo muitas vezes, é a maioria das vezes, Ele vai contrariar teu sentimento, Ele vai contrariar a tua cabeça. Estou sofrendo aqui na igreja. Isso é rotineiro, a palavra que eu estava procurando. Mas assim, acontece muito. Eu estou na igreja, aí começa a ter problema na igreja, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra. Deus confirmou, eu senti no coração. Deus não confirmou nada. O problema é que quando a gente quer uma coisa, tudo vira confirmação. Eu já vi gente que veio falar comigo assim: não, pastor, eu estava ouvindo uma música do mundo e Deus me confirmou. Eu falei: será que Deus usou uma música do mundo para confirmar uma coisa com você? Será mesmo que Deus estava ouvindo a música do mundo contigo e ainda te confirmou a direção que você tinha que tomar? Não, pastor, eu fui num culto e a pessoa falou um nome, falou uma coisa, eu senti que era Deus. Não sentiu. É que quando a gente quer, tudo vira sinal. Quando a gente está decidido, tudo vira motivo. É assim. Aprende uma coisa: a orar é colocar teu pensamento e sentimento de lado e, principalmente, entenda que geralmente Deus vai te contrariar. A missionária está aqui, sabe muito bem, os obreiros, a maioria aqui também. Quantas vezes eu sentei com vocês para conversar e falar que eu estava aborrecido com algumas coisas dentro da igreja? E eu falava com vocês o quê? Eu vou orar, vou jejuar e vou para o Rio para conversar com o pastor. Quantas vezes eu falei? Todas as vezes Deus me fez quebrar a cara e voltar. Todas as vezes. Eu queria sair, queria parar, não queria, não estava satisfeito. Todas as vezes Deus me contrariou e mandou ficar no meu lugar, quieto. Contrariado, mas eu fiquei. Deus queria que eu ficasse. Eu queria sair, Deus queria que eu ficasse. Contrariado, eu obedeci. Irmãos, aprende uma coisa: ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, você precisa estar ciente. Geralmente Deus contraria a tua vontade. Qual que é a tua vontade? Largar esse marido porque ele está te dando aborrecimento. Deus vai dizer: sossega o facho dentro de casa e aguenta ele. Aí a pergunta é: você tem estômago para obedecer a voz de Deus? Mas o que eu posso te garantir é obedecer a Deus no longo prazo. No começo parece bom: me livrei dessa mulher, me livrei desse marido, me livrei desse patrão, me livrei desse pastor, me livrei desse problema. No começo parece bom, mas olha o que aconteceu com essa família. Anos depois, como diria o Chaves, volto com arrependido, né? Com o rabinho entre as pernas, não esqueci. Mas baixando a cabeça, envergonhado. Ô, pessoal, imagina quanta gente que sai assim: ó, não preciso mais de vocês, mais dessa igreja, não preciso mais dessa família, não preciso mais desse casamento, desse marido. Aí depois: ô fulano, será que você não me aceita de volta? Será que minha vaguinha não está aí ainda, não? Será que você não pode falar com fulano aí, para ver se ele me coloca de novo? A vergonha, irmão. Obedecer a Deus, você precisa saber: Deus vai te contrariar. Porque, por causa do que eu falei no começo, Deus usa a crise para tratar a gente, para deixar a gente mais humilde, mais dependente dEle. Mas obedecer a Deus no longo prazo vai te evitar muita dor de cabeça. Eles não oraram. Aí eles vão para um lugar que é a casa de prostituição. Sai da casa de Deus, sai de um lugar que é de Deus para ir viver num lugar de pecado. Para ir viver num lugar sujo, para ir viver num lugar imoral. Por quê? Porque aparentemente aqui tem comida. Aparentemente aqui está bom. Só que olha que coisa, olha que contraste, irmãos. Às vezes o que é de Deus para a tua vida está dando errado. E às vezes o que é do diabo está dando certo. Preste atenção nisso, irmãos. Porque se você se guiar pela vista, você vai quebrar a cara. Esse casamento está dando errado, então não é de Deus. Será que porque está dando problema não é de Deus? Essa igreja não é de Deus para mim porque está dando problema?
Esse trabalho não é de Deus para mim porque está dando problema. E aí, às vezes, está dando certo, não é de Deus, mas está dando certo temporariamente. A gente não pode se guiar assim, irmãos. Se Deus falou para você ficar, dando certo ou dando errado, fica onde Deus te colocou. Às vezes, o que é de Deus passa por muitas crises. Às vezes, o que é de Deus passa por muitas variações, muitas tribulações, mas ainda assim é de Deus. É de Deus. Mesmo dando problema, é de Deus. Tua família é de Deus. Ah, mas está dando problema. Mas é de Deus, fica com ela. Seu trabalho, Deus te colocou lá, você orou, você pediu para Deus abrir a porta, Deus abriu, você deu testemunho desse trabalho, aí agora quer sair porque está dando problema, fica porque Deus te colocou lá. Mesmo que tenha crise, é de Deus. Aí, e às vezes, irmão, é do diabo, mas está dando certo. É do diabo, mas você olha para ele assim, fulano está tão bem, está fazendo tudo lá diferente, mas está tão bem. Irmãos, o tempo vai mostrar quem tomou a decisão certa. Aprende uma coisa. Sabe como é que você diferencia o que é de Deus do que não é? No tempo. Não é no começo, é no final. O que é de Deus permanece. O que é de Deus suporta a crise. O que é de Deus resiste aos problemas que o tempo vai trazer. Aí a pessoa tomou decisão no impulso, é de Deus, é isso, é bom, é aquilo outro, não sei o que lá, daqui a pouco, 2 anos, 3 anos, 5 anos, uai, mas fulano, você não estava lá, você não estava fazendo isso, não deu certo, mas não era de Deus? Mas Deus não mandou fazer? Como é que agora não existe mais? Como é que agora mudou? É porque nunca foi de Deus, sempre foi a emoção da pessoa. Agora, quando é de Deus, vai passar por 1001 problemas, mas Deus vai sustentar de pé, porque se é de Deus, Deus guarda. Se é de Deus, o tempo vai provar que é de Deus. O tempo vai provar que a tua casa é de Deus, que a tua direção, que a direção que você está é a direção certa. Por isso permaneça. Por isso não olha para o A, para o B ou para o C que está fazendo coisa errada e aparentemente está tudo dando certo para ele. Não olha para isso, porque no tempo a gente vai descobrir quem era de Deus e quem não era. Elas voltaram, envergonhadas, humilhadas. Viram que não era nada daquilo, tomaram a decisão errada. Só que agora elas tiveram a humildade, escute isso, tiveram a humildade de voltar. Tiveram a humildade de falar assim, a gente errou e precisa corrigir o erro. E elas voltaram para a casa de Deus, voltaram para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Tem gente que tem que voltar, irmãos. Tomou a direção errada, tomou o caminho errado, e se não voltar para o caminho, não vai dar certo. Enquanto tentar do seu jeito, vai bater cabeça, vai quebrar a cara. Deus está dizendo, volta e permaneça onde eu te coloquei. Volta e fica onde eu te coloquei. Lá, irmãos, quando elas voltaram, olha que coisa. Quando a gente toma a direção certa, Deus prepara tudo. Quando elas voltaram, não só a crise já tinha passado, mas Deus preparou uma pessoa que supriu todas as necessidades daquela família. Deus preparou uma pessoa que supriu e resolveu todos os problemas daquela família. Eu quero dizer para você, fica onde Deus te colocou, que Deus vai enviar recurso, Deus vai enviar ajuda, mas pastor, aonde eu estou está com problema. Deus é o Deus da crise, vai te sustentar no meio do problema. Deus é o Deus das adversidades e vai te dar vitória mesmo na dificuldade. Fica, porque se você ficar na direção de Deus tem resultado. Não precisa sair. Não precisa trocar Deus pelo diabo, não precisa trocar a igreja pelo mundo. Fica, porque Deus vai te honrar. Se você está na direção de Deus, irmãos, se você está na direção de Deus, Deus vai prover todas as coisas para você. Elas foram para onde tinha comida e mesmo assim a família morreu. Quem ficou aonde Deus estava, não tinha comida, mas sobreviveram. Você vê a diferença? Tem gente fazendo de tudo porque está no desespero e mesmo assim as coisas estão dando errado. Fica onde você está. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar onde? Aprenda a ser fiel a Deus na prova e Deus vai te colocar na bênção. Então permaneça onde Deus te colocou. Pastor, vou sair. Não sai, você não tem ordem de Deus para sair. Pastor, vou largar. Não larga. Mas está difícil, não larga. Porque se você ficar, Deus permanece, Deus te dá vitória.